começa a falar, eu até comentei com o Jefferson que eu estava preocupada, porque, Oi, querendo ou não... Só para registrar, Priscila, agora iniciou, então, a gravação, tá? Eu só vou te pedir licença, tu já retoma a palavra, Priscila. Vou aqui passar rapidamente no chat para registrar as presenças do pessoal. A cada bloco a gente faz o registro das presenças. E agora sim, nós podemos iniciar pela pergunta. A Nayara está elogiando, o pessoal está elogiando, viu, Priscila? Obrigada. Agora nós podemos iniciar pela questão que a Débora levantou, que é muito interessante, e diga-se de passagem, mais do que interessante. Tu pode voltar com o teu slide, Priscila, de repente, ali naquele slide que começa já a apresentação das respostas, né? Aqui. Mas, enfim, antes de entrar no gráfico, a Débora levanta a questão do trabalho infantil e as crianças trabalhando na TV. Isso é um ponto realmente muito polêmico. Não sei, Priscila, se você quer falar alguma coisa, eu penso algo a respeito também. É que eu acho assim, né, na questão da TV, esses programas que tinha, agora eu até não ando mais olhando muito TV, mas tinha assim programas de entretenimento que passava desenho e a menininha apresentava lá. Então tem essa questão, só que eu acho que nesses casos assim de apresentação de TV, a criança ali, ela tem uma estrutura, né? Ela tem uma estrutura familiar melhor, com certeza ela tem as suas responsabilidades com questão de estudo, e pelo menos na época, quando eu assistia esse tipo de programa, tudo parecia ser bem leve, assim, para a criança. A criança se divertia, é um entretenimento, e para ela parecia adequado. Mas logo que tudo gira em torno da questão do dinheiro, né? Então, a família apoia, está trazendo retorno financeiro, então ótimo, entendeu? Para as famílias, na real, é isso. Esse é o ponto. Claro que a gente precisa sempre considerar as características do trabalho, o tipo do trabalho, mas também precisamos, e não existe um consenso jurídico em torno dessa questão. Tem pareceres que defendem, né, que relativizam, como a Priscila agora relativizou, né, quer dizer, é um outro tipo de trabalho, é um entretenimento, parece que a criança se sente bem, que ela se sente à vontade, que ela gosta e tal, mas existem outros pareceres contrários que, na verdade, é uma supressão lá, estão retirando a infância da criança, por mais que aquele ambiente seja, né, aparentemente agradável, festivo, de entretenimento, existe uma pressão muito grande, porque é um trabalho, ela tem que ter um desempenho, ela tem que ter uma preparação, ela tem que ter, enfim, é um envolvimento muito grande, e obviamente, que, além disso, ela tem os compromissos escolares, ela tem que estar em sala de aula, e ela passa a ter uma vida de adulto, com trabalho, com escola, e a infância fica suprimida. Alguém está me chamando? Já passa? Eu acho que é a Débora. A vida fica suprimida. As consequências disso ali na frente, quem pode, né, me dizer, pode avaliar? A gente sabe de inúmeros casos de crianças tidas assim como, né, ícones e tal, que tinham um talento extraordinário, e ali na juventude meio que se perderam e tal. Então, é muito difícil a gente avaliar isso, né? Só que, Débora, desculpa ainda, mas só que tem a questão, né? O que isso representa na empresa, no retorno, e a gente sabe que é uma indústria milionária, então a força do dinheiro é que faz com que a legislação não consiga atuar neste segmento especificamente. Fala, Débora.
Professora, a minha opinião é o seguinte, nessa questão, legislativamente falando, é pouco falado, né? Não tem muito lei sobre isso. Então, acredito que as pessoas meio que usam na maneira que a criança tem energia, vamos tocando a vida. Aí não tem a percepção, não tem o entendimento que lá na frente ela pode ser prejudicada, né? Acho que tinha que ter um cuidado maior nesse sentido, porque a criança, eu aprendi que a criança é como uma esponja, ela está observando e absorvendo tudo. Então, acho que tinha que ter bastante cuidado nesse sentido, como a colega bem tocou ali, que trabalho infantil não é bem aceito. Então, eu acho que trabalho infantil na televisão, por mais que tenha um valor aquisitivo bem maior, tinha que ter também um cuidado muito maior para essa criança não ser prejudicada, não ter problemas até psicológicos lá na frente, né? Acho que é a minha opinião. Não, é mais ou menos o que eu trouxe também, e que não existe não existe legislação e não existe, mais do que legislação, não existe consenso jurídico. Não existe consenso jurídico sobre essa matéria. Nós temos pontos de vista distintos, já tem jurisprudência que foi favorável e jurisprudência que foi contrário a esse tipo de atuação da criança na TV ou nas mídias e tal, porque não existe esse consenso e acho que esse poder econômico atua muito forte quando se tem esse debate, essa discussão. Né? Imagina a história, a menina aquela lá do SBT, a Maísa, né? Hoje já é uma apresentadora, eu não sei quantos anos ela tem, mas a carreira dela começa lá com seus 4, 5 anos de idade, eu acho. Ela era muito pequenininha, já estava lá. E inúmeros outros casos, inclusive de crianças que depois, na adolescência e na vida jovem, adulta, acabaram enfrentando problemas. Não dá para afirmar, por isso começou a trabalhar cedo, não dá para afirmar uma coisa, mas pode ter uma interferência, sim. Enfim, muito complexo. Obrigado, Débora, por ter levantado esta questão. E agora nós vamos passar de novo a palavra para a Priscila, para que agora comece, então, a apresentar os resultados da pesquisa que ela realizou. Com quantas pessoas tu aplicou essa pesquisa? Eu fiz a pesquisa de forma mista, né? Então, eu entrevistei através do questionário que eu lancei nas redes sociais, né? Se eu não me engano, deu 425 respondentes. E eu fiz entrevista com 6 gestores. E 6 gestores. Então, a Priscila entrevistou os profissionais, né, que atuam, os gestores que atuam em empresas terceirizadas ou que contratam terceiras e também as pessoas que, né, para saber a percepção com relação ao trabalhador terceirizado. Então, Priscila, apresenta os resultados. Obrigada. Então, para a população, a minha pesquisa quantitativa, né, que eu disparei na internet para o pessoal responder, ela buscava atingir pessoas que conhecem e que não conhecem a questão da terceirização. Era para mim ter uma noção de proporção de um todo, assim, proporcionalmente, quanto por cento sabe mais ou menos o que é e quanto por cento não sabe, não tem conhecimento nenhum e nem imagino que seja. E para os gestores, a gente fez uma divisão. A gente entrevistou 3 gestores que atuam como contratantes de mão de obra e 3 gestores de prestadoras de serviço. Então, a gente pegou aquele contratante final e aquele que contrata as pessoas, assina a carteira para que elas realizem o trabalho terceirizado. Porque se esperava também que pudesse ter alguma diferença de opinião ali, né, em relação às perguntas. Então, as 2 primeiras perguntas que a gente fez, elas eram relacionadas à questão de caráter de conhecimento mesmo. Se as pessoas sabiam que houve essa mudança, né, relacionada à terceirização com a reforma trabalhista, porque a reforma trabalhista, que nem eu comentei, ela abrangeu muitas coisas. Só que eu queria saber se tu sabia, tipo, tu sabe que a reforma trabalhista mudou alguns aspectos da terceirização? Então, de modo geral,
63% mais ou menos da população em geral, elas disseram que tinham conhecimento. 36% não. Já a parte dos gestores, 100% dos gestores, ou seja, os 6 gestores que eu entrevistei, eles tinham total conhecimento sobre a reforma trabalhista e que ela tratou da terceirização. Então, o que eu concluí sobre isso? As pessoas, a gente não, muitas vezes não tem conhecimento de todos os assuntos. E muitas vezes não é todo tipo de assunto que nos interessa saber. Então, de certo modo, tem certas coisas que a gente não adquire nenhum conhecimento sobre. Já a questão de gestores empresarial, a terceirização e a reforma trabalhista é uma questão que é de grande importância para eles, porque dentro das empresas normalmente se tem uma pessoa ou um setor, uma empresa que ela está destinada exclusivamente a saber o que está escrito na lei, o que é dever da empresa, o que é dever do colaborador. Então, por isso que se tem essa diferença. As empresas em si, normalmente, elas têm ciência dessas atualizações, porque é de interesse dela saber até onde ela pode agir sobre determinado assunto e até onde ela tem direitos e deveres com o trabalhador. Já a população em geral conhece, não conhece, tem conhecimento vago, enfim, é um assunto que talvez não seja de interesse. Então, tem essa quebra mesmo de conhecimento. A segunda pergunta também é relativa a conhecer ou saber sobre terceirização. Perguntei se as pessoas sabiam que com a reforma, né, agora a gente pode terceirizar atividades fim. Para minha surpresa, a proporção ali da população em geral foi parecida. Até mais pessoas disseram que sabiam que agora é possível a terceirização de atividades fim. 29% não sabiam. E dos gestores, relacionado à prática de atividade fim, eu quis saber, na prática, se hoje você precisasse contratar um colaborador e fizesse através de terceirização de atividade fim, como que você veria isso? Você prefere terceirizar de maneira da forma como era feito antigamente, atividades meio, somente aquilo que não é essencial para a empresa, ou você acharia que é legal terceirizar a atividade fim, né? Então, a maioria dos gestores, eles acham que a terceirização de atividade fim, ela é algo bom. Ela é bom para ambos os lados. Por quê? Porque tem uma divisão de responsabilidade. Que nem antes eu comentei que as responsabilidades jurídicas de rescisão e salários, ela é sempre daquela empresa que assinou a carteira do colaborador, né? Só que nesse processo de terceirização tem aquilo que eles chamam de responsabilidade subsidiária, se eu não me engano a palavra. Aquele que assinou a carteira, ele tem a responsabilidade de pagar os direitos, pagar tudo certinho, questão de rescisão, benefícios, enfim, tudo conforme foi acordado no contrato de trabalho. Só que aquele que está contratando lá, que é aquela pessoa que precisa da pessoa física lá para trabalhar para ele, ela também tem uma certa responsabilidade. Ela não tem a responsabilidade 100% de cobrir a outra, caso a outra não cumpra com as suas responsabilidades financeiras ou fiscais. Mas ela também tem uma responsabilidade. E por quê? Porque como eu falei, é um processo que envolve 3 partes. A gente tem a pessoa que trabalha lá, por exemplo, eu. A gente tem a pessoa que assina a minha carteira e a gente tem a pessoa que solicitou essa contratação. Então, a gente tem um processo que envolve 3 partes. E essas 3 partes têm um contrato assinado. Eu assinei um contrato com a empresa que assinou minha carteira e a empresa que solicitou esse serviço tem um contrato com esse prestador de serviço. Então, ali se tem uma responsabilidade
Não é direta, mas também tem. Que depois, se ocorrer alguma questão, a empresa que assinou minha carteira faliu, simplesmente não quer me pagar, enfim, não tem condições de... Me mandou embora, não tem condições de pagar minha rescisão, enfim. Então, aquela empresa que contratou lá no início, ela pode responder judicialmente também. Porque se aquela que assinou minha carteira não está atendendo aquilo que ela cumpriu no contrato de trabalho, essa outra pode ser acionada judicialmente, porque ela também tem uma responsabilidade disso, porque foi ela que solicitou a contratação daquele funcionário, né? Então, as empresas, de certo modo, acham bom essa divisão de responsabilidade. As empresas que são prestadores de serviço, elas acham ótimo, porque aumenta o quadro de funcionários contratados, né? Ou seja, eu tenho 10 funcionários para serviços gerais, por exemplo, hoje, e com função dessa Covid, está sendo fortificado a higienização dos ambientes. Então, para isso, a empresa contratante está precisando de pelo menos mais 5 pessoas para trabalhar na higienização do ambiente. O que acontece? Essa empresa ela tem uma demanda, ela precisa de mais funcionários. Então, para aquele prestador de serviço, é bom, porque ele está tendo mais cliente, está precisando colocar mais gente no mercado de trabalho. E com isso, aumenta a questão do lucro que ele ganha em cima da pessoa, né? Daí, dos gestores, teve um que não acha legal a terceirização de atividade fim. Por quê? Porque da mesma forma que o meu contratante lá, onde eu tenho a minha mesa, onde que eu faço as atividades, da mesma forma que ele pode não querer mais que eu fique ali, simplesmente, não quero mais a pessoa aqui hoje, manda ela embora. Também tem a questão de eu não me adaptar no meu local de trabalho, ou a empresa que assinou minha carteira querer me realocar. A gente trabalhou com uma empresa de comércio exterior e de importações, assim, né, que ela também é terceirizada. E a sistemática da empresa é de rodízio de colaboradores a cada meio ano ou um ano. Então, o que acontece? Tinha uma moça lá trabalhando, o pessoal gostou dela, se adaptou com ela, mas a empresa que assinou a carteira dela tem essa prática de rotatividade. Então, eles pegaram ela e colocaram ela em outro contrato e colocaram uma outra menina no lugar dela. E daqui a meio ano ocorre uma troca de novo. Eles dizem que isso é feito para não gerar nenhum tipo de vínculo, e porque o serviço pode ser prestado da mesma forma, independente de quem que está lá executando. Então, para o contratante que está precisando de uma pessoa, às vezes isso não é muito bom, porque tem a questão da adaptação da pessoa e tem aquela questão de não ser garantido que aquela pessoa vai ficar muito tempo lá. Então, se gasta um tempo de treinamento, um certo investimento, questões de liberações de acesso, e-mail. A empresa de onde eu trabalho, ela é bem burocrática. Então, se tu perde um acesso de uma senha lá, para te restabelecer, às vezes é de um dia para o outro. Então, imagina tu ficar trocando de meio em meio ano uma pessoa ali que está no meu lugar. De meio em meio ano solicitando todos os acessos de novo, todas as liberações. Então, para a empresa que está contratando, às vezes isso não é um aspecto muito legal, né? A próxima pergunta, ela já está voltada mais à questão de relação entre trabalhador e gestor. Vocês acham que é possível que exista algum tipo de conflito nas relações de subordinação? Então, o que os gestores me afirmaram, né? Que eles acham que pode ocorrer questão de algum tipo de conflito, né? Mas que a relação de subordinação ela tem que ser respeitada. Porque o que acontece? A empresa contratante lá, ela não pode passar ordem direta para o funcionário.
ela tem que passar a informação, o feedback para o supervisor ou para o gestor da empresa prestadora de serviços. Por quê? Porque quando o contratante principal passa a informação direta para o colaborador, se subentende tendo uma subordinação direta, e isso descaracteriza a terceirização. Então, para a terceirização ela ser considerada lícita ou válida, então tem que haver hierarquia. Eu tô lá, eu respondo para o meu supervisor que assinou da empresa que assinou minha carteira, e tenho o contratante principal. O contratante principal ele tem que passar orientações, feedbacks para o meu supervisor, para depois ele pegar e passar essa informação para mim. Nunca diretamente, porque isso descaracteriza a terceirização. De modo geral, é tranquilo de se realizar essa questão de subordinação e de direcionamento, né, de informações, porque normalmente se tem um supervisor daquela equipe, daquela empresa que está lá. Então, dificilmente o solicitante do serviço vai chegar direto no funcionário e vai falar para o funcionário alguma coisa. Tem esse filtro, vai cair primeiro no supervisor, depois o supervisor chama a pessoa ou chama o grupo, dependendo do tipo de assunto que vai ser discutido, né? As pessoas, em geral, elas acham que pode haver conflito ali nas relações de subordinação. Maioria, porque também é difícil que em 100% dos casos não ocorra essa interferência direta, né, entre solicitante do serviço e funcionário. Às vezes acontece, mas o correto é que se tenha o filtro através daquele supervisor da empresa prestadora de serviços. Outra pergunta que a gente fez relacionada à questão de identificação, né, de comportamento e relações no trabalho, é se as pessoas e os gestores acham que tem algum tipo de mudança no comportamento do trabalhador, no caso eu lá trabalhando, ou no engajamento que eu tenho executando a minha atividade pelo fato de eu ser terceirizado. Então, em geral, os gestores acham que não é possível identificar mudança de comportamento. Eles acham que eu tô lá, independente de eu ser terceira ou ser uma funcionária direta, eu tô lá, eu vou executar a minha atividade da melhor maneira possível, como tem que ser. E, de fato, isso acontece, entendeu? Porque eu tô ali naquela empresa há 6 anos, eu tô totalmente integrada com a cultura da empresa, com os meus colegas de trabalho, com os pilares que a empresa segue. Então, é como eu estou inserida naquele ambiente de trabalho, então eu me sinto parte dele, apesar de que não é aquela empresa que, quando eu tenho um e-mail da empresa, respondo por assuntos que são de interesse dessa empresa que me contratou para trabalhar de forma terceirizada ali. Então, as pessoas acham que pode haver algum tipo de mudança. Nessa questão, eu acabei não me aprofundando, perguntando se a mudança era positiva ou negativa. Se eles achavam que a pessoa se engaja mais ou se ela tem uma mudança de comportamento negativo. Eu deixei um pouco aberta essa pergunta e eu não detalhei. Então, de modo geral, as pessoas acham que tem uma mudança no comportamento e no engajamento, mas eu não sei se é positiva ou negativa. Já com os gestores, como tem uma conversa mais aberta, é mais fácil de te identificar se eles acham que é positivo ou negativo. E a maioria dos gestores achou que não tem nenhum impacto negativo. Eles acham que a pessoa trabalha ali direitinho como tem que trabalhar. Uma coisa que eu acho interessante nessa questão de engajamento, na relação de terceirização, é que eu, como funcionário, eu tenho que ter ciência de que eu sou contratada pela empresa X. A empresa X assinou minha carteira, me ofereceu salário, benefícios, treinamentos e algumas outras coisas. Aquilo que os funcionários da empresa Y, que é lá onde eu trabalho fisicamente, recebem, eu não posso querer aquilo para mim, entendeu?
porque é uma outra empresa. Aquilo são benefícios de outra empresa direcionado aos funcionários daquela empresa. Então, a gente, muitas vezes, tem que também levar em consideração isso, sabe? O compromisso contratual eu tenho com a empresa X. Agora, se a empresa Y oferece, como é que é, aqueles pagamentos no final do ano, PPR lá, o convênio médico é hospitalar, é muito bom, não paga nada. Isso é uma condição de emprego que a outra empresa está oferecendo para os funcionários diretos dela. Eu tenho que ter ciência que eu sou contratada por essa empresa aqui e os benefícios e condições e salários que ela me ofereceu são isso. Eu não posso estar ali trabalhando e querer os benefícios da outra empresa, né? Porque eu tenho o compromisso de trabalhar ali, atender as demandas de lá, mas contratualmente a minha relação é com essa empresa aqui. Então, essa questão de engajamento tem que ser estudada, né? Se eu não estou engajada, se eu estou com alguma mudança de comportamento, eu tenho que estudar para ver na empresa que assina a minha carteira o que poderia melhorar. Talvez estou ali há 5 anos, nunca ganhei um aumento. Por que isso, entendeu? Não tem um plano de carreira? Acho que seria interessante, mas aí eu teria que conversar com o meu supervisor para ele demonstrar essa necessidade para a empresa que assina minha carteira. Como eu não estou trabalhando lá na empresa que assina minha carteira todo dia, pode ser que muitas vezes eles se esqueçam de fazer um plano de carreira ou dar alguma bonificação, porque eu não estou lá fisicamente todo dia, eu estou trabalhando em outra cidade, em outra empresa. Então, a gente tem que levar em consideração isso, que os nossos compromissos e o nosso comprometimento, né, tem que estar relacionado àquela empresa que assina a nossa carteira. Se tem alguma coisa que não está legal, que não está bacana, a gente conversa com o nosso supervisor e a gente vê o que a nossa empresa pode fazer para melhorar a nossa situação. Mas na terceirização eu não posso querer um benefício que a empresa lá, que eu trabalho, que a indústria oferece para os funcionários diretos dela. Às vezes a gente queria, mas é um benefício que ele oferece para o funcionário direto. Então, eu posso até tentar na minha empresa, mas eu não posso querer que essa empresa que eu trabalho me forneça isso porque eu estou ali dentro, entendeu? São questões diferentes. Então, a gente tem que trabalhar essa questão. Outra pergunta que eu fiz foi se as pessoas, de modo geral, acham que o fato de um serviço ser executado de modo terceirizado, ele impacta positivamente na qualidade final do serviço ou do produto entregue, né? As pessoas, em geral, acham que sim, e os gestores acham que a qualidade do serviço prestado, do material entregue, ele não deve oscilar pelo fato dele estar sendo executado por um terceiro ou por um funcionário de... Então, é que nem aquela questão que eu comentei anteriormente, né? Então, eu fui contratada para executar a atividade X. Então, o meu dever é executar. Independente de eu ser contratada direta ou terceirizada, eu tenho que entregar aquele resultado. Então, pela lógica, não deveria oscilar mesmo. Mas também tem um aspecto que a terceirização, ela tem um aspecto positivo. Por quê? Porque quando tu terceiriza normalmente atividades específicas, né? Então, como eu comentei, a gente tem empresas de elétrica, de mecânica, de instrumentação, de caldeiraria. Então, essas empresas, elas têm profissionais capacitados que têm os treinamentos adequados para executar aquelas atividades. Então, de certo modo, a terceirização, nesses casos, ela vai trazer profissionais melhores qualificados. Só que, se eu tivesse um colaborador direto meu e eu quisesse que ele fizesse essa função, por exemplo, de qualquer forma eu teria que capacitar ele, entendeu? Não é porque ele é funcionário direto que
eu não proveria a capacitação dele. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu acho que só vazou um áudio aí. Ah, tá. É que eu não estou mais enxergando a imagem aqui. Não, vazou um áudio só, né? Não, tranquilo. Então, isso volta a defender o... Mais uns 10 minutinhos tu consegue encerrar para a gente não estender o áudio, o bloco. Sim. Vamos lá. Deixa eu ver o que é a minha próxima pergunta, que eu já acho que já está quase no final. Tá. Terceirização como uma tendência. Então, sim, as pessoas têm uma tendência. Então, eu também né? Tem essa questão da agilidade, da facilidade de troca de colaborador, ajustes, né? Então, contratante e contratada veem isso de uma forma bem positiva. E, para mim, eu também acho que é algo legal, algo bacana. Eu, antes de estar trabalhando nessa empresa, trabalhava no comércio e não era o que eu tinha interesse em seguir trabalhando. E quando apareceu essa vaga, eu achei que foi uma ótima oportunidade para mim me inserir dentro de uma área que eu já trabalhava, que é a área administrativa, dentro de uma indústria bem grande. Então, foi através da terceirização que eu tive a oportunidade de me inserir numa empresa de porte maior. Se fosse para ser como funcionária direta, provavelmente eu não teria essa oportunidade, porque a maioria das contratações que eles fazem lá são terceirizados. O número de contratados diretos são bem menor ao número de contratados que atuam lá dentro. Então, eu acho que é uma tendência, é uma oportunidade, é uma nova, não uma nova, né? Mas é uma forma de contratação bem bacana que ajuda a gente a se inserir no mercado de trabalho, se inserir em locais ou empresas que talvez, nas condições normais de contratação, talvez a gente não conseguiria entrar, né? Agora acho que já está no final, os últimos 2 slides. De forma geral, aspectos positivos da terceirização para aquele que está contratando, contratante. Então, para ele é legal a questão da diversificação de especialidades. Então, ele pode ter diversas pessoas lá com especialidades distintas. E ele não vai precisar, de certo modo, investir em treinamento, porque as pessoas já vão vir capacitadas e com a qualificação, pelo menos básica, para executar aquelas atividades. Se considera que existe uma redução de custo. A redução de custo está relacionada a questões contratuais. Então, a contratante, quando ela precisa mandar o colaborador embora, quando ela quer rescindir o contrato, financeiramente é mais tranquilo, porque ela não precisa pagar nada, nem para a empresa prestadora de serviço, ela simplesmente fala, preciso rescindir o contrato, a partir do mês que vem não preciso mais dessa pessoa. Então, você cobra aquele residual, mas não tem o custo de demissão e rescisão. Daí fica a cargo da prestadora de serviços realocar esse colaborador ou, de fato, desligar. E daí ela que tem que desembolsar a questão de rescisão, né, se for o caso. Aqui os outros pontos que a gente já havia comentado: facilidade da substituição, responsabilidade, classificação dos melhores colaboradores. Os contratantes acham que com a terceirização tu consegue manter na tua empresa, de maneira fixa, aqueles profissionais que melhor se destacam. Então, pelo fato de poder trocar facilmente um colaborador, ele pode dizer, esse aqui não atendeu conhecimento, e isso monta uma equipe dentro da empresa contratante melhor estruturada, né? Porque ele consegue manter naquele contrato profissionais que são melhores capacitados. A última pergunta é relativa aos aspectos negativos. Então, aspectos negativos poderiam ser a rotatividade e essa facilidade de troca de pessoal. Então,
tanto a população em geral, né? E os gestores também acham que a rotatividade pode ser um aspecto negativo, porque às vezes o profissional não se adapta à cultura da empresa, tem alguma atividade que não quer executar, enfim, tem algum tipo de conflito, e então a rotatividade acontece muito mais fácil. Porque, se o colaborador não quer, ou o colaborador não está entendendo aquilo que precisa, eles vão lá e trocam. Então a rotatividade acaba se tornando bem alta. E a facilidade de substituição de pessoal já está englobada nisso, né? Não deu certo, não se adaptou, substitui por outra pessoa. Então, um gestor apresentou esse segundo item ali, aspecto negativo, benefícios desproporcionais oferecidos aos terceiros se comparado com o que é oferecido aos colaboradores direto. Então, é aquela questão que eu comentei. A empresa que assina minha carteira me oferece uma coisa e a empresa para a qual eu estou lá alocada oferece outra, melhor. Então, tipo, eu fico com vontade de ter aquele benefício melhor. Só que não é ela que está assinando a minha carteira, né? Só que o que acontece? No caso ali onde eu trabalho, o tamanho da empresa, elas são de proporções diferentes. Então, eu trabalho numa empresa média, assim, aquela que assina a minha carteira, e a empresa que me contratou, ela é uma indústria grande, entendeu? Então, ela tem condições de dar benefícios melhores para os colaboradores que são funcionários diretos dele. Só que muitas vezes eu, como funcionária, posso pensar que isso não é legal, que o benefício é desproporcional. Mas se eu fosse funcionário, o meu plano de saúde ia cobrir a internação. Mas se eu fosse funcionário, eu ia ter direito à van que eles usam. Então, esse pode ser um aspecto negativo. A gente identificar a situação que a empresa nos proporciona e que a empresa contratante proporciona aos colaboradores deles e achar que isso pode... mas eu ganho menos, mas eu tenho menos benefícios. E, de modo geral, eu até tirei o último slide, que ele fazia as considerações finais, mas eu acho que seria isso. Não sei se o professor Jefferson gostaria de fazer algum comentário, mas eu toquei em vários assuntos que chamam a atenção. Sim. Acho que foi importante e, assim, já chamando também para a conversa toda a turma que estava aí acompanhando e tal, para fazerem os questionamentos, aproveitarem a presença da Priscila. Né? Vamos gravar mais alguns minutos ainda nesse bloco, apesar dele já estar com quase 40 minutos aí, mas, enfim, vamos mais um pouquinho aí para discutir um pouquinho dessa apresentação, dessa bela apresentação da Priscila, que esmiuçou bastante esse tema, que segue sendo alvo de debate, de discussão, tem muitos aspectos ainda que suscitam debate, não só na área gerencial, mas também até nas questões jurídicas. Penso assim que desse panorama que tu nos apresentou, a gente sempre traz como um dos elementos centrais do tema terceirização a questão da cultura organizacional, que é um aspecto que a gente tem já conversado em outros momentos nessa disciplina, e ao longo do curso de administração, a gente sabe que esse sempre é um tema muito presente. A palestra que eu pedi, que eu disponibilizei no ambiente aula, que pedi para que assistissem, também aborda um pouco sobre a questão da cultura organizacional, e esse elemento faz parte, porque a gente sabe que, como tu bem colocaste, o resultado da tua pesquisa, nesses últimos slides, essa rotatividade, né, ela se torna mais frequente, eventualmente até mais fácil de acontecer, e, por consequência, tem esse elemento assim da cultura organizacional da empresa contratante,
né, que tem uma forma de atuar a partir da sua história, a partir da sua fundação, das características da persona dos seus fundadores e que vão instituindo a maneira com que as coisas acontecem, as regras institucionalizadas em comportamentos e tal, e daqui a pouco tu terceiriza, decide, né, ao longo da tua trajetória terceirizar. Obviamente que são momentos que pode existir esses eventuais conflitos, né? Mas eu vejo que a terceirização, a partir da fala da Priscila, a terceirização tem diferentes aspectos que permitem, né, a nossa, que dão espaço para a nossa interpretação. Por exemplo, a questão estratégica, a questão de gestão e estratégica, né? A questão das relações trabalhistas, a questão de eventual participação em um mercado que tenha sindicatos fortes, as questões econômicas, de custo, tudo isso são elementos que compõem esse cenário. Então, a gente pode olhar para a questão da terceirização e percebe o quão complexo é isso, né? Não só esses elementos que dizem respeito à cultura organizacional e que, né, pode eventualmente trazer algum conflito, isso depende muito do tipo de empresa, do ramo de atividade, da sua própria história, mas esses outros elementos que se põem, né, no processo de tomada de decisão, até que ponto vale a pena nós terceirizarmos ou não. Nós, na medida que terceirizamos, vamos escolher uma empresa que tem uma especialização naquela atuação, portanto, pode nos trazer, né, pontos favoráveis, mas, eventualmente, pode, por consequência, trazer vantagens, custos, mesmo que num primeiro momento, como tu colocou lá no início da tua exposição, num primeiro momento a gente possa imaginar que o custo deva ser maior, porque ela tem que remunerar os seus funcionários e ela tem que ter a sua remuneração também, mas os benefícios por ela gerir determinada área, né, deixando com que a empresa contratante se preocupe com outros aspectos e tenha, por consequência, uma atuação mais produtiva. Mas o que mais... Então, isso mostra a complexidade do tema. Mas o que mais se discutiu mesmo nesses últimos anos foi exatamente a terceirização da atividade fim. Esse foi o elemento maior, assim, que trouxe polêmica, que trouxe um embate muito grande na área política, na área econômica, na área trabalhista, né? Uma mobilização muito grande dos sindicatos, no sentido de não serem favoráveis, né, à terceirização das atividades fim, da atividade principal da empresa, e que fez exatamente, né, que compôs exatamente esse cenário na reforma trabalhista. Achei legal, retornando um pouquinho mais ainda, esses aspectos que tu levantou lá no início, com relação ao desenvolvimento do teu trabalho e as coisas que te motivaram. Pessoal, aqui muitos estão no início do curso e tal, tem uma trajetória ainda pela frente, e essas motivações, em determinado momento, tu falaste lá no início, da questão da importância de gerar conhecimento, de tu buscar mais informações, né? Trazer um panorama mais amplo, te proporcionar uma capacidade de enxergar com mais amplitude o cenário. E o conhecimento, a busca do conhecimento é exatamente com esse propósito. Então, quando a gente vive momentos, que tu também trouxe lá no início, momentos de tão elevada intolerância, tão elevada incapacidade do diálogo,
de compreensão de outros pontos de vista, isso, de certa forma, é a expressão ou a manifestação da visão limitada, né? Da falta de conhecimento. Por vezes, por não ter tido acesso ao conhecimento, por outras vezes, por não ter tido interesse em acessar o conhecimento. Às vezes, é mais confortável a ignorância, mas ela, apesar de ser mais confortável em algumas circunstâncias, ela nos limita no sentido de compreensão do mundo e, por consequência, de capacidade do diálogo. Como está faltando essa capacidade de diálogo, né? Especialmente nesses últimos tempos. Capacidade do diálogo que vai nos trazer também uma capacidade empática. A empatia tem essa relação direta com tudo isso que a gente está falando. Então, busca conhecimento, amplia o teu conhecimento. Com isso, tu vai ter a capacidade de compreender outros pontos de vista. E uma vez compreendendo outros pontos de vista, tu vai ter a tua tolerância aumentada. Tu vai ter uma tolerância aumentada e uma capacidade, capacidade empática também superior. Então, Priscila, muito legal assim, o que tu pôde nos trazer destas reflexões todas. Primeiro, prestigiando a pesquisa, prestigiando o quanto é importante a gente ir atrás da informação. E depois trazendo o resultado dessa tua pesquisa, em cima de um tema ainda muito controverso, de pontos de vista distintos, né? Mas que a gente sabe, como a própria pesquisa apontou, e a gente tem percebido no mercado, é uma tendência. As empresas estão realmente adotando cada vez mais esta prática de gestão, né? No sentido de que, olha, se tem uma empresa especializada nisso, então, vejam, a minha empresa, seja lá o que for a atividade, vou dar um exemplo, nas instituições financeiras, as instituições financeiras terceirizam, muitas, não todas, mas algumas, terceirizam a área de tecnologia da informação. Nós somos especialistas em finanças. A tecnologia da informação é uma área fundamental para a gestão dos negócios de qualquer empresa. Da instituição financeira, muito. Mas tem gente muito especializada nisso, que pode trazer a sua capacidade, seu know-how, a sua experiência para nós. E nós continuarmos focando as nossas atenções e desenvolvendo as nossas competências no mercado financeiro, nas possibilidades de aplicações e tal. Enfim, esse é a nossa atividade, enfim. E eles podem contribuir com a sua especialização. Então, isso é uma prática crescente. Né? Todas as áreas que se caracterizam como um staff, como um apoio, elas podem e efetivamente estão cada vez mais se tornando em áreas de terceiros. Por outro lado, tem os aspectos trabalhistas, estes conflitos, estas alternativas que se encontra quando se contrata uma empresa terceira, que trazem seus profissionais, e a eles nós não temos o compromisso de pagar, talvez, algumas coisas que fomos obrigados a passar a pagar a partir de convenções coletivas na categoria, ou coisa assim. Eu não preciso mais pagar alguns direitos dos trabalhadores, porque esses fazem parte agora de uma empresa terceira e a responsabilidade é lá, e lá tem uma outra categorização da relação de trabalho. Estes elementos é que provocam todo o debate jurídico. Eu contrato uma empresa terceira, eles não são mais meus empregados, por consequência estão fora das minhas responsabilidades jurídico-trabalhistas, o problema é deles, e talvez aquela empresa, numa outra categorização de relação trabalhista, não precise pagar tantos direitos, possa me entregar trabalhadores a um custo inferior ao que eu teria se contratasse direto. Isso é um emaranhado, né? Isso é um debate jurídico muito grande. Então, isso pode ser visto como
estratégias e que acabam afetando os trabalhadores e tal, e por isso que os sindicatos se mobilizam. Enfim, alguns, né, comentários assim em cima da tua fala. Quero, né, abrir mais uma vez, se alguém tem algum comentário, alguma pergunta para fazer, aproveitar, porque a Priscila realmente, além de trabalhar na área, né, se aprofundou ainda mais estudando. A Bárbara diz agora, ruim para o empregado, pois em sua maioria trabalham, deixa eu ver o que a Bárbara diz, trabalham com prazo determinado, fechando 6 meses, ao ser dispensados, não tem direito ao seguro-desemprego, então tem todos esses outros elementos, né, que desoneram a empresa e que, né, acabam prejudicando aqueles trabalhadores e que se submetem muitas vezes. Tudo é muito relativo, a gente não pode ser definitivo. Não, então terceirização não serve. Isto abre um leque muito grande de possibilidades. Nós, como gestores, precisamos entender todas essas diferentes possibilidades. Mas precisamos também, como gestores, pensar no lado, sim, do trabalhador, pensar de maneira geral e mais ampla na sociedade toda e não só nos meus resultados e no meu lucro. Se daqui a 6 meses eu tenho que colocar ele na rua, eu coloco, isso não me interessa. Não, as coisas não são. E a Bárbara confirma, é Bárbara, né? O teu nome aqui, para mim, está saindo um pouquinho diferente. É a Bárbara, né? E aí ela coloca que, inclusive, isto a partir da sua própria experiência, né? É isso aí, Bárbara, é isso aí. Priscila, mais alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Bárbara, tu quer fazer algum comentário? Não, Priscila? Bom, da minha parte, eu acho que era isso, né? Não quero me estender muito mais do que a gente já conversou, assim. Eu tentei falar um pouquinho de cada coisa, de detalhes, assim, que eu percebi que são relevantes ao assunto, né? Que nem nas orientações que eu tive com o Jefferson, se tu parar para olhar cada detalhe, tu tem bastante assunto mesmo para se aprofundar. Então, de modo geral, para conhecimento geral sobre o assunto, eu acho que era isso. Foi isso que eu apresentei na minha banca, foi essa experiência que eu trouxe, né? E não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que gostaria de comentar. Muito bom. A Adriana está te parabenizando também. Priscila, o que faltou aqui... Eu não consegui. Não, a Adriana... Eu abri o microfone já? Tá, abriu. O que eu disse é que a Adriana escreveu agora também te parabenizando, né, pela apresentação e tal. E o que faltou, Priscila, tá me ouvindo? Aham, tô ouvindo. Priscila? Ah, tá. O que faltou foi no final, quando os meus... Sim, eu estava abrindo aqui o chat para ver. Quando os meus alunos apresentavam, davam essa palestra, assim, nas aulas presenciais, no final, eu sempre entregava, assim, um mimo, um certificado da palestra e tal. E isso, hoje, não vai ser possível. Estou te devendo isso. Estou te devendo como forma de reconhecimento, de agradecimento por tu estar aqui, dividindo esse teu conhecimento todo, tá? Mas em outra oportunidade, pode ter certeza, e vou te encaminhar também um certificado, assim, que sempre é uma coisa importante, assim, né? Um certificado de participação como palestrante na nossa aula, tá? Te agradeço muito pela tua contribuição, pela tua participação, pela tua disponibilidade de estar aqui conosco. Tenho certeza que todos gostaram bastante. Certo, Priscila? Certo, então, de novo, eu também agradeço pela lembrança, né, de ter lembrado do meu trabalho e ter me chamado para participar da aula. Fiquei bem contente, né, digo novamente. Foi um trabalho que levou 1 ano para ser construído, fiquei bem apavorada, porque eu achei que eu não ia conseguir material o suficiente, mas lendo bastante, né, o negócio é se aprofundar no que tu tem de informação, tinha bastante legislação,
consegui bastante material digital em bibliotecas virtuais, me ajudou bastante, material recente sobre o assunto, então deu para construir um trabalho bem bacana. E pelo fato de eu estar inserida no ambiente de terceirização, eu acho que foi. Então, eu acho que é uma dica, né? Depois, quando o pessoal for querer fazer o TCC, busquem algo que seja mesmo do seu interesse, assim, que goste mesmo, um assunto que tu se identifique, porque daí, quando tu tá fazendo a pesquisa, fica muito mais natural, tu flui muito mais, assim, tu começa a ler, aquilo não é cansativo para ti, tu vê um pontinho estranho ali, um asterisco, tu vai lá, traz asterisco, busca informações maiores. Então, eu acho que é bem importante a gente buscar desenvolver uma coisa que é do nosso interesse. Então, acho que isso ajuda bastante. Legal. Priscila, muito obrigado. A Priscila é o tipo de aluno que nós, professores, nos entusiasmamos muito quando temos a oportunidade de orientar, porque é o tipo de aluno assim, ó, que vai atrás, que não se conforma, não aceita o razoável, o bom, que é o melhor possível. Então, a Priscila sempre foi com ela, sempre teve essa postura, assim, de fazer o melhor possível, preocupada, né? Semanalmente nós tínhamos os nossos encontros de orientação, e ela ali, sempre presente, querendo saber se determinado ponto que ela tinha desenvolvido estava adequado, se tinha que melhorar alguma coisa. Então, isso, né, isso é a gente realmente se envolver com aquilo que a gente faz, né? Velho ditado que eu uso sempre: se há algo a ser feito, bom, então que seja feito da melhor forma possível. Se tem que fazer, eu vou fazer da melhor forma possível. E essa sempre foi a postura da Priscila, né? Muito dedicada, muito esforçada, muito preocupada em fazer o melhor possível, e o fruto está aí, ó. No semestre seguinte já está aqui dando uma palestra, falando para a gente, contribuindo. E aí é que a gente percebe que sirva de inspiração para toda a turma, todos aqueles que estão aqui acompanhando, né, de que quando as coisas são bem feitas, os frutos são colhidos ali na frente. Priscila, muito obrigado. Vou encerrar agora esse bloco, né, me despedindo de ti, e nós temos mais uma fala aqui com a turma agora, para tratar de algumas outras questões e encaminhamentos, mas, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença, tá bom? Tá bom, eu que agradeço novamente, e obrigada, pessoal, pela atenção. Desculpa se me estendi um pouquinho mais do que o esperado, mas eu espero que tenham absorvido alguma informação que foi relevante, e talvez, quem sabe, parte algum outro tipo de interesse, assim, né? Porque quando eu fui decidir o meu tema do TCC quando eu estava fazendo o TCC 1, né? Eu não tinha definido o meu tema, então eu fiquei 3 aulas sem saber o que eu ia falar ainda. Então, depois eu vi que estava bem na minha frente, né? Eu precisava falar de algo que era da minha rotina, do meu cotidiano, e que ia me agregar informação. Então, eu acho que é isso, não vou mais me estender. Muito bem. Priscila, tu me permite, tu autoriza o uso da tua imagem? Eu bati uma foto, casualmente a Natália está aparecendo aqui também para mim na tela. Vocês me autorizam o uso de imagem, porque eu bati uma foto quando a Priscila estava falando, apareceu a Natália também, com um gráfico e tal, e eu gostaria de compartilhar isso aqui nas redes, assim, falando da tua palestra, da tua presença aqui, te marcar, se tu não te importa. Claro, pode, com certeza. Não tem problema. O que é bacana e o que é... Natália, posso também? Tu aparece no cantinho, não tem problema? Tá bom. Porque o que é bacana, o que é bom tem que ser compartilhado, tem que ser... A gente não pode só ficar também falando de coisas ruins, de notícias ruins nós já temos muitas. Obrigado, Priscila. Estou interrompendo agora a gravação.